Depois de Vicente expulsar Temuru de sua casa, Shironé interveio, dizendo que iria aceitar o trabalho, mesmo que ele morresse se alguma informação vazasse, mas Shironé disse que não haveria esse problema, e que ele não ficaria ressentido com Temuru se acontecesse. Temuru voltaria uma semana depois para buscá-lo e ele poderia mudar de ideia, mas assim que ele entrasse na mansão não poderia sair até que o trabalho estivesse completo. Vicente anda com lágrima no rosto, disse que assumiria a responsabilidade de sua família, caso algo terrível acontecesse, mas Shironé só agradece pela presença e abraça apertado seu pai. Finalmente Vicente percebeu que não criou seu filho de forma errada. Uma semana depois, mesmo com muitas lágrimas e pesares, Shironé parte mesmo que seus pais estivessem tristes, era uma chance única, mas Shironé não sabia se conseguiria sobreviver em um lugar com tanta gente poderosa por 2 anos. A casa de Ogente fica na terra do reino de Tormia. Eles são responsáveis por criar espadachins oficiais. O lugar era incrível, e agora que a ficha de Shirone caiu, ele estava em território nobre. Ao chegar no alojamento de mordomos, onde ficaria, Temuru um guia para suas tarefas. Basicamente, ele receberia uma lista todos os dias. O seu trabalho seria coletar esses livros, organizá-los e entregá-los para que fossem transportados para a nova bicicleta. Ele poderia andar por aí e descansar depois do horário de trabalho, mesmo sair do território ao entrar na mansão sem permissão especial. No dia seguinte, seu trabalho começa. Ele tinha aprendido diversas coisas com o sistema de organização de livros, suas temáticas, conhecimentos e histórias, que era a base de tudo. Conhecendo a história, ele conseguiria o conhecimento necessário e provavelmente se tornaria o mago que tanto queria ser. Contudo, Temuran era bem assustador para ele, visto que Shirone estava lendo os livros fora do seu horário de trabalho, mas a pior parte era bem difícil. Ele precisava entender tudo com clareza, mas era bem complicado. Ele acabou pegando no sono em cima de um dos livros, mas Temuran não o puniu por isso, pois ele não estava lendo em nenhum livro prático, e segundo ele, Shirone era só um idiota sonhador por achar que teria sucesso lendo aqueles livros. 3 meses após a chegada de Shirone na mansão, ele estava muito bem com o trabalho e estava se dando muito bem com os outros mordomos. Porém, o caso dos livros era bem mais sério do que isso. Havia um livro sumido, que um dos próprios nobres pegou. Na verdade, Shirone não poderia deixar os livros vazarem, mas os nobres nem se importavam com isso e os mordomos tinham que dar conta disso. Estava tudo tranquilo até que de repente, um dos filhos da família Ogente, Rian, apareceu correndo. Ele queria fugir do seu instrutor e se escondeu na bicicleta. O instrutor tinha direito de fazer o que bem entendia com Rian, pois tinha autoridade sobre o chefe da família. Então Shirone entregou o esconderijo dele. Depois daquilo, ele foi levado para as montanhas por um mês inteiro. Depois de ler o primeiro livro, Shirone entendeu o padrão e conseguiu ler 82 em 4 meses. Segundo ele, pois o estudioso criava a teoria e o mago a ponhava em prática, mas os estudiosos não tinham a zona espiritual, e com ela e todo o conhecimento, Shirone poderia até se tornar um mago de verdade. Porém, é claro que ele ficou bravo com Shirone por ter dedurado ele. Ele teve que escalar a montanha inúmeras vezes, mas sempre recuperava suas forças quando pensava na sua vingança. Ele disse que queria resolver tudo aquilo, então Rian levou o mordomo para a sala de treinamento e desafiou Shirone para um duelo. Obviamente, Rian é extremamente forte e habilidoso, e mesmo sendo espadas de madeira, poderiam quebrar os ossos de Shirone e ele teria de voltar para casa. Porém, Rian, como era mais forte, deixou que Shirone golpeasse 3 vezes antes. Shirone não consegue fazer nada com seus 2 ataques, mas antes do terceiro, sua última chance, ele entra na zona espiritual e consegue realizar um ataque que quebra a espada de Rian. Shirone, mesmo que tivesse quebrado as 2 espadas, conseguiu usar com sucesso o golpe do trovão que praticou por anos quebrando árvores, mas Rian não aceitava isso, que ele tinha aprendido isso quebrando árvores. Ele sempre foi subestimado por sua família, pois seu irmão havia aprendido essa habilidade, mesmo criança, o esmagamento da espada, a técnica secreta dos agentes, enquanto a Rian foi deixado de lado. Por isso, ele se encheu de fúria, e mesmo com Shirone pedindo para que o jovem mestre considerar, ele o desafiou para outro duelo. Eles iriam lutar ali de novo em um mês, mas com espadas de verdade. Shirone não tinha nenhuma prática com esgrimas, mas Rian disse que se ele realmente aprendeu aquela habilidade conseguiria se virar, mas ele poderia fugir, pois Rian iria atrás dele. Shirone percebeu a cagada que fez. Ele havia ganhado de Rian, o caçula que sempre foi comparado com os irmãos. Na família Ogente, os filhos de cabelo pretos haviam se tornado grandes espadachins, mas a mais velha de cabelos azuis desistiu da carreira e se tornou artista. Ele deveria ter deixado Rian ganhar, mas não era hora de entrar em pânico. Ele precisa aprender pelo menos o básico do esgrima para conseguir se defender. Enquanto isso, Rian estava dando seu melhor e até batendo recordes nos treinamentos. Seu mestre percebeu que algo havia acontecido, mas Shome de Rai, o irmão mais velho, já havia sido
sido atingido. Chama é como a zona espiritual dos magos, mas para os espadachins é como se os portadores de Chama conseguissem saber tudo sobre seu próprio corpo e até mesmo movimentar suas células. E Shironé percebeu que isso era o oposto da zona espiritual, mas era inútil Shironé tentar acessar ao Chama. Ele se lembrou de Yami, a garota que entrou anos atrás. Ela já tinha seu Chama mesmo naquela idade. Era bem mais fácil Shironé usar sua zona espiritual para aprender esgrima, então os treinamentos começaram. Enquanto isso, Rian estava testando todos os seus limites, pois ele queria acessar Chama novamente, mas não conseguia. Seu mestre terminou o treino ali e durante o descanso ele disse que Rian nunca o surpreendeu, mas de qualquer maneira ele era um gênio. Os gênios temiam se esforçar por algo que não eram bons. Basicamente o inimigo mortal dos gênios era isso, usar de tudo o que tem para algo que não são bons. Mas mesmo assim Rian pensou que só precisava treinar até morrer, já que não tinha talentos e venceria a todo custo. Shironé treinou um mês inteiro os principais da esgrima e na sua zona espiritual percebeu que o mundo da esgrima era infinito, assim como o da magia. Talvez ele não voltasse para seus pais, mas não se arrependeria, pois ele conseguia vislumbrar um mundo novo e incrível de possibilidades. No momento do duelo, Rian percebeu que Shironé já estava com uma atmosfera completamente diferente e estava até calmo segurando uma espada de verdade, e por isso, Rian precisava saber se ele realmente era como Rai. Rian parte para cima com seus golpes rápidos e pesados, mas Shironé estava conseguindo se virar. Com sua zona espiritual, ele consegue ler os golpes de Rian com certa facilidade, porém, Rian estava ficando com cada vez mais fúria e conseguiu acertar um golpe em Shironé, o cortando. Porém, Shironé percebeu que com esse ataque, Rian poderia ter acabado com o duelo, então Rian não tinha muito conhecimento sobre esgrima. Ele era um bom lutador, mas seu conhecimento sobre esgrimas era bem superficial. Então era hora de mudar os planos e começar a atacar, até Rian ficar abismado com a decisão de Shironé, pois mesmo defendendo daquele tempo todo, ainda tinha energia para atacar. Shironé se manteve usando os golpes básicos da esgrima. Rian estava com dificuldades em bloqueá-los. Rian não poderia deixar as coisas assim. Ele já sofreu demais com seu irmão Rai e ele estava convicto em se tornar o maior espadachim do mundo, por isso, teve um surto de adrenalina e Shironé percebeu que os ataques de Rian estavam imprevisíveis, até mesmo para sua zona espiritual. No momento final, quando o combate seria decidido, Shironé mudou sua postura e golpeou a espada de Rian, fazendo com que ele fosse desarmado e perdesse o duelo. Shironé achou que iria ser frito agora, pois esmagou o orgulho de um nobre, mas na verdade ele só admitiu a derrota. Depois disso, eles começaram uma discussão, pois Shironé achou que iria morrer nisso daqui, mas Rian parecia muito tranquilo no fim do duelo. Rian disse que tudo começou por culpa de Shironé, que entregou o jovem mestre para seu instrutor, e Shironé devolve dizendo que um mero mordomo não pode se meter no meio de um instrutor de uma família nobre, ou acabaria morto. É claro que Rian estava errado na situação, ainda perdeu o duelo, mas ele percebeu que Shironé não era frio e calmo como um combate, ele realmente estava temendo a morte. Houve um grande mal-entendido, e Rian viu como Shironé era. Ele não zombou de Rian como seu irmão fez no passado, por isso, Rian estende sua mão para Shironé, se apresentando com seu nome completo e pedindo para ser amigo do mordomo. Já fazia um ano desde que Shironé havia começado os trabalhos na mansão dos Ogentes, e grande parte dos novos livros já estavam na biblioteca. Ele estava quase conseguindo ler todos os livros de história para atingir a tal esperada base de conhecimento que buscava, além de ter experiências e esgrimas e o medo da morte, o que fortaleceu sua zona espiritual. Mas a melhor coisa, ele tinha feito um bom amigo. Rian estava o acompanhando na biblioteca agora. Shironé percebeu que apesar dele ser um brutamontes, era um homem gentil de muita qualidade. Rian fez só o treinamento básico para estudar na biblioteca, mas não estudou nada até o momento porque estava entediado. Era chato demais para ele. 10 minutos depois, eles estavam lendo e Rian percebeu que Shironé era realmente um gênio por ler tantos livros, mas aquilo terminou em uma discussão sobre quem ganharia, o mago ou um espadachim. No auge da discussão, o jovem mestre mais velho apareceu, Rai, dizendo que obviamente um espadachim venceria, mas o que preocupou Shironé e Rian foi o fato dele poder ter escutado a conversa de antes, mas aí estava ali para fazer o de sempre, se divertir destruindo quem mais importava para as pessoas, e seu alvo agora era Shironé. Rai deixou bem claro que os espadachins venceriam, pois ele começou a falar de antimagia. Segundo Rai, a antimagia fazia com que os espadachins pudessem vencer os magos facilmente. A antimagia era como uma onda que perturbava a zona espiritual dos magos, e por ser uma onda, nunca teve 100% de efetividade, não importa quanto seja investido. É claro que Rai sabia disso, que os preços eram absurdamente altos, chegando a níveis anuais de um treino, porém, foram os próprios magos que criaram a antimagia, e por este fator, Rai achava que estava certo, porém Shironé falou que era o oposto. Pelos magos terem feito algo assim, provava que eles eram uma classe que visava pelo bem de todos, e não o dele.
Assim, levando em consideração o que Rai falou, os magos ganhariam sim. Rian viu pela primeira vez Rai estar derrotado de uma discussão, e mesmo com Chirone achando que ia morrer, Rian ficou muito feliz por ele, dizendo que ele era incrível, e que se sua língua fosse uma espada, Chirone seria o melhor espadachim do mundo. 6 meses depois, os trabalhadores estavam concluindo com 6 meses de antecedência, e até sugeriu para Temuran que estendesse o contrato de Chirone, pois ele era muito habilidoso, mas Temuran não aceitava ouvir isso. No dia que seu trabalho terminou, Rian foi pessoalmente parabenizar seu amigo, e Chirone pediu para ir até a casa de Rian. Ele ficou até emocionado com isso, visto que Chirone escondia relação para não ser frito por Temuran, e eles se encontravam na biblioteca, ou seja, quase nunca tinham um tempo a sós, e é claro que Rian aceita a proposta. Ao chegarem, Chirone percebeu que o lugar era muito mais importante do que esperava. A casa estava vazia, pois a família Ogente só retornaria no fim da tarde, então eles tinham a casa só para eles. Chirone esperava que o quarto de Rian fosse enorme, mas na verdade era o mais humilde, e se parecia mais com uma pousada para descansar do treinamento. Eles passaram um dia jogando, e é claro que Chirone ganhou todas, mas disse que a chave para isso é a observação, e quando terminou de falar, Rian já estava capotado de cansaço, tanto que somente esquentou com essas informações. Andando pela mansão e esperando o horário, Chirone foi chamado por um som de piano e só havia uma pessoa nessa casa que poderia tocá-lo assim, a irmã mais velha de Rian e artista dos agentes. Chirone acabou sendo flagrado e se lembrou do que Rian disse, que a pessoa com a pior personalidade era a Reina, e mesmo assim, ela estava o convidando para ensiná-lo a tocar piano. Ele estava ferrado.